Eu saúdo todos aqueles que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata, estamos começando agora o nosso programa semanal através da TV aberta e de um sistema multiplataformas através do qual você pode assistir não só esse programa, mas todos os demais conteúdos que são produzidos e colocados à sua disposição para você, para a sua família. Você não pode perder. Inclusive, dentre esses canais possíveis, você pode também acessar o canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Está aparecendo o QR Code aqui ao lado, para você apontar a câmera do seu celular e você vai ser redirecionado para lá e lá você terá, como eu falei, acesso a muitos outros conteúdos. Conheça também a TV Manaim ao vivo, que está lá dentro do YouTube. Você vai acompanhar dentro da nossa programação todos esses conteúdos que são colocados no nosso canal no YouTube. Uma alegria saber que você está aí e agora eu apresento os pastores que estamos aqui no estúdio hoje. Você vê essa equipe que está semanalmente aqui participando desse programa, onde a gente traz para você, para sua família, para o senhor, para a senhora, a gente traz aquilo que a palavra de Deus ensina e é importantíssimo alcançar aquilo que diz respeito à nossa vida hoje, tá certo? O tempo que nós estamos vivendo e que a palavra de Deus diz. Estamos aprendendo isso nas 7 cartas do Apocalipse. Eu começo aqui cumprimentando o pastor que é presidente da Igreja Cristã Maranata, pastor Gideuti Gueiros. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Também, pastor Gilson Souza, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor a todos. Amém. Pastor Júlio Filgueiras. Paz do Senhor aos pastores e todos que participam conosco. Pastor Douglas Spangero. A paz do Senhor a todos, aos pastores. Amém. Pastor Jerônimo Silva. Paz do Senhor a todos. Pastor Sérgio Souza, paz do Senhor. Pai do Senhor a todos. Pastor Edson Ian. Paz do Senhor a todos. Muito bem, todos nós desejamos que você conheça e tenha uma experiência cotidiana com a paz do Senhor Jesus. Olha só, as 7 cartas do Apocalipse estão no livro do Apocalipse e ali dos capítulos 2 e 3. Nós estamos falando sobre a carta à igreja de Sardes, que está no capítulo 3, lá no início do capítulo 3, a partir do verso 1. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar o assunto que nós vamos abordar aqui. E eu começo pedindo ao pastor Gideuti Gueiros que faça uma contextualização do que nós vamos abordar hoje. Bem, é muito importante esclarecer aos nossos irmãos, aos nossos ouvintes, participantes desse programa, de que não temos o interesse simplesmente de informar. A nossa grande preocupação é de que as pessoas, ao lerem a palavra de Deus, ao tomarem conhecimento dos assuntos que estão relacionados às cartas, elas entendam que elas são parte destas cartas. A igreja de hoje, ela vive a experiência de todas as cartas, né? Porque você pega a profecia que está dentro das cartas, é completa, do começo do Pentecostes ao arrebatamento. Então já é um mistério, já é um milagre muito grande, nós conhecemos uma história de um passado que foi da igreja de 2000 anos atrás e viver aquilo que os irmãos viveram. Os mártires, as lutas, a doutrina, os sofrimentos, então os posicionamentos, não é? Tanto da história, quanto principalmente do lado profético. Para nós é muito importante a história, porque a história faz parte, né? É o conteúdo essencial e básico daquilo que nós estamos falando. Mas o mais importante é saber que nessa história a igreja está vivendo, sobrevivendo, e nela nós vamos encontrar as grandes lutas, as grandes batalhas e as grandes vitórias. Nela nós vamos encontrar as promessas e os resultados dessas promessas. Então, somos herdeiros de uma grande riqueza, que é a riqueza espiritual. Um reino que foi trazido para nós de graça, do qual fazemos parte sem merecer e nos sentimos gratos a Deus por esse benefício e um dia ter
ter sido atingidos por ela. Vamos aqui ao caso dos estudos que estamos apresentando aqui, os comentários a respeito de cada carta. Passamos já o entendimento a respeito de Éfeso, a doutrina foi estabelecida, Esmirna, a doutrina foi vivida, Pérgamo, as lutas que começaram a ser travadas para tirar o ensino e também desvalorizar tudo aquilo que a igreja fez, inclusive os seus mártires, não só os da igreja apostólica, mas da igreja de Esmirna. Então, como que diz assim, olha, isso não valeu nada. E nós hoje estamos aqui para dizer o contrário, que nós somos parte dessa igreja. E o sangue que foi derramado, jogado nas arenas, nas cruzes, nas fogueiras, eles são parte da nossa vida, dos nossos sentimentos. Nós temos tido experiências, inclusive quando falamos sobre o sofrimento dos mártires, pessoas que têm nos escrito, mandado correspondência assim, agora eu sou outra pessoa. Agora eu estou entendendo esse evangelho, esse cristianismo, do qual eu estava tão afastado. Mas em virtude do sofrimento, das grandes lutas, eu agora quero fazer parte delas. Vejam só, meus irmãos, isso é uma questão, não é, importante para nós. O conteúdo de cada carta, pelo fato de ser histórico, é muito vasto. Você conta histórias, você pode contar história de cada pedaço, de cada substância, cada chão, cada elemento ali, cada construção, cada resto, né, daquelas cidades. Elas falam muito ao nosso coração. Até a música, essa música que os irmãos tocam básico, a gente não cansa de ouvir, né? Sempre falando de um passado, né? Que para nós não está distante. É o nosso passado, é a nossa história e nós nos valemos dela para sobreviver também. E dizer que elas nos fortalecem, né? Com relação ao momento que nós estamos vivendo. Então nós temos que entender que as cartas, elas estão distribuídas para tempos específicos. Então, quando nós chegamos na situação de Sardes, quando restos que estavam para se acabar, 3/4 da existência da igreja estavam contados ali. Então, a operação do Espírito Santo que veio trazendo, ela foi perdendo o efeito, a luz da revelação, que era do Novo Testamento, foi sendo substituída por ideologias, por pensamentos, pela própria religião, que se incumbe de destruir mesmo, religião para destruir aquilo que é do Espírito Santo. Porque o homem, quando fala religião, eu não estou falando daquilo que o Espírito Santo está falando, não daquilo que o homem acha que tem que fazer. E isso tem sido o grande problema da história da igreja. É quando o homem acha que é ele quem vai fazer a obra e no final de contas ele fez tanta coisa e não sobrou nada. Nós temos essa experiência e a história é toda essa. Você pega uma Europa, né? Hoje, você pergunta, onde está o evangelho ali? Não é nem evangelho. Cristianismo existe, porque cristianismo não tem compromisso com nada, não é? Cristianismo, Jesus não é o Salvador, pode ter 10 mil Salvador no lugar dele, ele não é o nosso mediador, tem outros mediadores, né? E aquela série de coisas, né? A Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia é um livro que pode ser substituído pela religião, entende? Por tradição, por bobagem, tolice, e é isso que nós estamos vivendo. Mas a nossa palavra aqui não é uma crítica a nenhuma religião. Quando nós falamos de religião, nós estamos incluídos, evidentemente, quando erramos, porque no livro de Apocalipse fala da Babilônia. Babilônia é como uma expressão de um povo, ou de um grupo de pessoas, ou de uma instituição que se formou para destruir aquilo que era do Espírito Santo. E diz assim, ela é a mãe
Babilônia é a mãe das prostituições e das abominações da terra. Ela é a mãe, mas tem as filhas. As filhas são piores, porque quando a igreja chamada cristã entrou para a reforma, que foi no século XVI, ela continuou com os mesmos problemas. Tirou uma idolatria, entrou outra. Agora eu quero só chegar a um ponto aqui, por certo os companheiros vão alongar mais o assunto. É dizer o seguinte: nós temos que entender que o primeiro derramamento do Espírito Santo foi o Pentecostes. No Pentecostes estavam o quê? Reunidos gregos, né, da Mesopotâmia, dali da Palestina, da Israel, todos estavam em Jerusalém. Foi para o mundo. Em que foi? Para mostrar que a igreja estava sendo instituída. Está acabado. Então agora quem ia determinar as coisas era o Espírito Santo. E tanto é assim que os fenômenos todos do Pentecostes foram para dizer, olha aqui, é uma ação de Deus na vida do homem e ele quer fazer isso na igreja em todas as suas épocas. Amém. É o início de uma operação de o Espírito Santo. Mas a religião não deixou isso acontecer. Ela foi tirada. Hoje, qual é o nosso problema? Nós estamos diante de um segundo derramamento do Espírito Santo. Nós somos herdeiros desse segundo derramamento. O primeiro foi para estabelecer a igreja. O segundo agora foi preparar a igreja para a sua partida. Qual o objetivo? Todo mundo pensa que é para o mundo, não foi. O segundo derramamento do Espírito Santo, que nós começamos a ver as evidências a partir de 1728, com os irmãos Wesley e tal, que apresentaram, naturalmente, anteriormente, já devia ter tido outras manifestações, mas foi para dizer o seguinte: para um povo que não pode dormir nessa hora. E toda a palavra vigilância, vocês podem observar, vigilância, vigiai, virei com a minha espada da minha boca, então, batalharei. Então, todo aviso agora é para um período, um quarto do tempo da igreja dedicado a um preparo para essa saída. Então, muitos receberam a bênção e esqueceram. Então, é como assim, o fogo desceu, mas desceu, em vez de descer para a panela, para fazer a comida, ele desceu para o sofá. Ele desceu para a sala de espera. Então todo mundo, porque o fogo caiu, bobagem. Nada de, entendeu? Eu vou contar uma experiência aqui. Nós tínhamos uma grande luta, porque nós éramos o início, e vimos aqueles desejos dos irmãos de se manifestar, e gritar, e dizer aleluia e tal. A turma chama do kit aleluia. Mas um pouco de excesso, né? Eram os grandes movimentos, era que tá ali. E tinha um cidadão aqui, em Vila Velha, ele tinha uma voz grossa. Não, porque eu acho que o batismo com o Espírito Santo é clamar, é gritar. E eu achava até bom, porque ele dava aqueles gritos lá no meio, atrapalhava tudo, mas eu digo, será que tem isso, existe isso? Então eu me espantava com tudo aquilo. E quando eu tinha recebido a bênção, o batismo com o Espírito Santo, que era uma necessidade minha e que vem para todo mundo que queira, o Senhor disse que ia me dar um dom. Ele disse assim, hoje ainda vou te dar um dom. E nós fomos só uma reunião e de oração. E foi uma das primeiras idas ao Manaim, a propriedade adquirida lá. E ainda hoje, e eu estou lá na reunião, e hoje vai ser essa bênção. Eu gritava, e glória a Jesus, e aleluia, e cantava e gritava. Aí terminou a reunião, eu não fui batizado com o Espírito Santo, não tinha dado meia-noite ainda, eu chamei o pastor, vem cá, escuta uma coisa, deu uma revelação que eu vou ser batizado, não é batismo, que eu vou falar línguas. O senhor disse que me dá um dom de línguas. Aí eu disse, não, vamos voltar. Aí o senhor falou assim,
se você continuar gritando, você não vai receber a bênção. Entendeu? Aí eu parei, aí o Senhor me deu a bênção, o dom de línguas. Aí eu não parei mais de falar em línguas. Não é no grito, né? Não é no grito. Então veja só, o entendimento, esse pessoal sumiu, desapareceu, a gritaria sumiu, desapareceu. E o Senhor começou, não é isso que eu quero para vocês. Eu quero preparar um povo consciente para seu arrebatamento. Só isso. Nada disso. O kit pode ter o kit aleluia, pode fazer. Você chama de kit aleluia. Eu não vejo nada demais. Uma glorificação ao nome do Senhor, uma alegria. O excesso é que é perigoso, que chama atenção, pessoal. Mas, de certa forma, a glorificação é uma necessidade ao nome do Senhor. Mas, então, esse segundo derramamento é para despertar uma igreja que está morrendo, como foi o caso de Sardes. Tem isso no nome de que vives, a mesma coisa. Nós temos o nome de cristianismo morto. Assisti uma mensagem de um pastor há dias atrás, que não é da igreja. Ele falou assim, não, esse evangelho não existe. Ele não estava fora. Né? Então, ele estava mostrando que é uma conversa, entende? Não é isso que o senhor tem. Tal. Nem ele também sabia o que é. No fundo, ele também não estava sabendo muito bem onde é que ele estava, mas ele estava falando a verdade. Mas vejam só, então esse derramamento vai decidir duas coisas. A igreja que vai embora é a que vai ficar. Os apóstolos, é para os apóstolos, não é para o mundo não. Esse aqui, esse segundo derramamento do Espírito, não é para o mundo não, hein? É para a igreja fiel. Prepara. E é isso que eu quero dizer só. Pronto, tchau. Muito bem, vamos lá, vamos seguir então. Pastor Ian, sempre você faz uma abordagem fazendo uma contextualização histórica, né? São aspectos históricos associados a esse momento em Sardes. O que você tem para nós hoje? Paz, Senhor, a todos. Vamos falar de um personagem que é desse período de Sardes. Ele não é muito conhecido no Brasil, o pastor Gedeuti tem falado nele, é o Philippe Melanchthon. Ele nasceu em 1497. Ele era 14 anos mais novo do que Lutero. E ele nasceu numa família rica, na Saxônia, e ele era muito inteligente. Ele estudou o latim, o grego, era fluente em latim e grego. E ele, com 17 anos, ele já tinha se formado na universidade. E, inclusive, ele queria fazer uma pós-graduação na época, não aceitaram, porque ele era muito novo ainda, com 17 anos. Mas a vida dele começou a mudar quando, em 1519, ele foi aluno de Lutero, na universidade. Então, ali ele ouviu de Lutero, ali era uma aula de teologia, e na época tinha outro nome, né? Mas ali ele teve uma experiência com o Senhor, ou seja, ele passou a ser amigo de Lutero. E ele então foi uma pessoa muito chegada a Lutero, e ele foi aluno de Lutero, e depois, mesmo com 14 anos a menos, ele foi professor de grego de Lutero. Foi através dele que Lutero aprendeu o latim e o grego, e foi do grego que Lutero ele traduziu a Bíblia para o alemão. O latim já era dominante. Já era dominante. Para Lutero. Para Lutero, exatamente. E ele ensinou então o grego. Exato. E Lutero traduziu do grego para o alemão o Novo Testamento da Bíblia, e depois mais uma parte da Bíblia. E foi Philippe Melanchthon que foi o professor dele. Né? E nós vemos que esse Philippe Melanchthon, ele, depois que Lutero morreu, ele é que deu continuidade ao protestantismo, né? ou a essa escola de Lutero, da Reforma, na parte da Alemanha. Ele que deu continuidade, ele foi reitor de universidade, ele era conhecido também porque ele estudava astronomia. Então, muitos trabalhos deles foram reconhecidos em outras universidades, e eles tiravam o nome dele, né? Porque como ele era protestante, mas usavam os trabalhos deles, da inteligência de Philippe Melanchthon. Vamos seguir. Pastor Gilson, a gente entra agora numa dinâmica, com a sua participação, os demais pastores, numa sequência de abordagens proféticas, sobretudo que nos trazem a aplicação da experiência de Sardes
às nossas vidas hoje, como igreja. E eu começo com a sua participação, falando sobre a relação do derramamento do Espírito Santo em Sardes, né, no período de Sardes, e aquele que acontece hoje no meio da igreja. Começando pela própria colocação feita pelo pastor Gedeuti, com relação àquilo que foi o derramamento do Espírito Santo nesse segundo momento, ou seja, foi para a igreja, ou seja, os restantes, os remanescentes que estavam para se acabar. Então, realmente, ali o que acontece? Naquele período ali, esses remanescentes eles tinham vindo de Tiatira, o período de Tiatira, que se constituiu para eles uma carga pesada em termos de falsos ensinos de idolatria provenientes do cristianismo romano, ensinado pelo cristianismo romano. E por isso, então, esse derramamento do Espírito Santo ali para eles foi para fortalecer a igreja, a fim de que ela pudesse sair da influência de um cristianismo pagão e idólatra. Por isso, a ênfase da operação do Espírito Santo em Sardes vai ser exatamente o espírito de fortaleza, para fortalecer a igreja e capacitá-la para ela sair desse jugo, desse peso, dessa carga que ela tinha recebido do cristianismo romano até então. Agora, o que é interessante é que, profeticamente, aquele momento de Sardes ali, conforme também o pastor Gedeuti na introdução já colocou para a gente, para nós aqui, é que aquele momento ali, ele perdura até hoje, até os nossos dias. Nós somos hoje um remanescente fiel. A obra do Espírito Santo no nosso meio nos colocou nessa posição de um remanescente fiel. E a mesma operação que o Espírito Santo operou lá no meio daqueles restantes de Sardes, o Espírito Santo continua operando em nossos dias. Por quê? Porque hoje nós estamos também saindo de uma carga. Os restantes hoje são aqueles que estão saindo de uma carga de um protestantismo que criou uma série de ideias teológicas influenciadas por filosofias. E isso trouxe naturalmente um peso para um protestantismo que se tradicionalizou, ou seja, se tornou tradicional. E o pior ainda, a maneira como nos últimos tempos, até outra carga pesada também nesses últimos tempos, é o ponto em que foi parar esse tradicionalismo, que hoje vemos um evangelho de prosperidade, um evangelho material, um evangelho materialista, vemos uma forma é um cristianismo que aceita uma forma de servir a Deus que é baseada até naquilo que é místico. Então, hoje para nós, Sardes é nós estarmos fora, ou seja, é nós estarmos fortalecidos, né, para poder enfrentar esse momento final agora, como restantes também. Amém. Vamos lá, continuando aqui com o pastor Júlio Filgueiras. Qual a abordagem que você vai fazer, Júlio? Pastor Josias, uma pergunta que muitas pessoas fazem hoje quando leem lá no livro de Atos dos Apóstolos e observam o derramar do Espírito Santo, os sinais que aconteceram naqueles dias, é a seguinte pergunta: cessou a operação do Espírito Santo? Acabaram-se os dons espirituais, as visões, as revelações? Foi só para o início da igreja? E nós temos a resposta: o Espírito Santo continua sendo derramado. Os sinais continuam na vida da igreja. E quando nós lemos lá no 2º capítulo de Joel, nós temos todas as profecias aqui, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito Santo, os vossos jovens profetizarão, as vossas filhas, vossos filhos, os velhos terão sonhos. E no final, aqui no verso 31, ele pontua: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, essa operação ela vai até o momento da volta do Senhor Jesus. Ela não cessou, ela continua, porque a igreja está sendo preparada para o arrebatamento. Glória a Deus. Nesse aspecto, nós vamos entrar para os grandes avivamentos. Nós vamos ver que nos grandes avivamentos, a operação do Espírito Santo foi notável, notória. Inclusive, os teólogos que hoje dizem que o Espírito Santo só operou na época da igreja primitiva, eles estão completamente equivocados, não é? Porque eles vêm daquela escola de os teólogos de Cambridge, tudo isso, a igreja saiu de uma luta, entrou noutra, e a mesma filosofia. Não é, eu deixo bem claro, nós queremos deixar bem claro aqui, que filosofia nunca foi impedimento para quem vai se converter. E nem então, mas filosofia não é parte da eternidade. Filosofia é do homem. É necessária a filosofia para o homem. É a razão dele. Mas não muda nada.
Porque a filosofia, como a teologia, não transcende. E a grande luta dos teólogos é mostrar que Deus existe. E não consegue. Tudo que eles escrevem é tudo o contrário. Eu tenho pena deles. Eles querem mostrar que Deus existe. Um esforço muito grande. Uma busca sem encontrar aquilo que se busca. Pois é. Bom, vamos seguir aqui. Pastor Douglas, há um episódio bíblico também que você vai trazer para ajudar a ampliar esse entendimento. Uma passagem que está no Evangelho de João, capítulo 2, que são as bodas de Caná, e corrobora com o que os companheiros têm falado aqui. Ali, nas bodas de Caná, nós vamos encontrar a história profética da igreja. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Ou seja, profeticamente, há um ensino para nós aqui. O bom vinho, que fala do batismo com o Espírito Santo, para esse momento que o pastor Gedeuti colocou, esse segundo derramar para a igreja, ele não se acabou. Isso não ficou no passado. Alguns podem entender que o batismo com o Espírito Santo ficou no passado. Mas a igreja fiel sabe que o bom vinho foi reservado para este momento. E o interessante, pastor Josias, que neste milagre, nesta operação do Senhor, quem viu o milagre acontecendo foram servos. Então, nesta hora, esse mistério, a bênção do Espírito Santo, como o pastor Gedeuti colocou, não é para o mundo, mas é para o servo, é para a igreja fiel. E é o bom vinho por quê? Porque são as boas operações do Espírito Santo. Amém. Nós temos vivido isso, dons espirituais, a operação do Senhor, e tudo isso é possível porque Jesus está presente. Glória a Deus. Pastor Jerônimo. Bom, dentro do que o pastor Gedeuti abordou, o pastor Gilson também abordou, sobre esse derramar do Espírito, esse segundo derramar ser apenas para a igreja fiel, algo que fica claro para todos nós é que todas as operações do Espírito Santo, a partir de Sardes, preparam a igreja para o arrebatamento. Por isso, a própria expressão do Senhor Jesus, arrepende-te. Por quê? Porque o Senhor queria que aquele povo se arrependesse para viver essa nova operação, esse novo momento, que era o momento para o arrebatamento. Então, quando nós olhamos os grandes avivamentos, o pastor Gedeuti até comentou, todo o avivamento foi marcado com batismo com o Espírito Santo e dons espirituais. Você vai ver a mãe de Moody tendo experiência com consulta à palavra. Você vai vendo outros grandes servos que foram usados pelo Senhor pregando ao ar livre e milhares de pessoas se rendendo ao nome do Senhor. Por quê? Porque a operação do Espírito Santo, essa segunda manifestação, grande manifestação, é apenas para a igreja fiel. Interessante, Moody, ele escreve um artigo sobre o sangue, o poder do sangue de Jesus. Aquilo que nós estamos fazendo, Amém. Que é a notícia para o momento, é um mistério. Amém. Pastor Sérgio Souza, uma palavra final para quem está nos assistindo. Que diante de tudo que foi colocado, é necessário que o homem tome uma posição. Porque esse banquete do Espírito Santo, nós não apenas estamos falando que ele existe e está disponível, nós estamos vivendo. Você que não conhece o Senhor, a senhora, vá a um culto. Nós não estamos convidando para mudar de religião, ir a uma denominação, mas é um culto de adoração ao nome do Senhor. Nunca faltarão os dons espirituais, nunca você vai se ressentir da ausência desse derramamento do Espírito Santo, de uma igreja batizada com o Espírito Santo. É a nossa experiência. Nós estamos aqui falando, pastor Gedeuti, daquilo que tem sido vivido, ou que nós temos experimentado nesta última hora. Amém. Bom, a gente colocou aqui na tela, você viu, um QR Code para você encontrar a Igreja Cristã Maranata mais perto da sua casa. Você pode acessar através desse QR Code, vai encontrar. O pastor Sérgio acabou de fazer um convite para você ir ao culto e você pode encontrar o endereço através desse QR Code. Eu me despeço de todos aqui com a paz do Senhor. Nosso tempo já acabou. E na semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta com mais uma edição. Deus abençoe. A paz do Senhor.